Boa tarde! No programa de hoje vamos falar sobre moedas e a relação risk-on-risk-off. Vamos direto aos gráficos em nossa plataforma FinGraphs, começando com o gráfico semanal do par euro-dólar. Como podemos ver, o par tem passado por uma boa correção para cima desde o início do ano e acreditamos que agora tem alcançado nossas metas. Isso significa que o movimento poderia desacelerar um pouco, mas essencialmente ainda não terminou, porque poderia se estender até a parte superior da nossa área de correção, possivelmente até o final deste ano ou início de 2018, e provavelmente vai alcançar suas metas entre os níveis 1,16 e 1,23. Portanto, o euro ainda está corrigindo para cima no longo prazo. No gráfico diário, estamos em uma tendência ascendente impulsiva, quase alcançando nossas metas. Aqui também ainda temos mais tempo para alcançar as metas, que poderiam se estender até 1,21 nos próximos meses. Dito isso, estamos lentamente entrando para território de sobrecompra e os envelopes estão se tocando. O índice de risco ainda não começou a se reverter, mas a relação risco-recompensa está começando a se deteriorar. No gráfico intraday tivemos uma boa alta durante julho e alcançamos nossas metas impulsivas. O índice de risco está próximo ao território de sobrecompra e entramos em uma espécie de consolidação lateral. As metas para essa consolidação ficariam em torno do nível 1,1650, mas se cairmos abaixo desse nível, poderemos considerar o movimento uma correção mais agressiva. Entretanto, no momento, o euro está em consolidação. Resumindo as três perspectivas, ainda estamos em uma correção para cima no gráfico semanal, possivelmente até o final do ano em direção ao nível 1,23. No gráfico diário, a relação risco-recompensa se deteriorou, mas ainda há potencial, possivelmente até o nível 1,21 nos próximos meses. Dito isso, as condições estão um pouco sobrecompradas, então poderíamos ver uma correção intermediária, que poderia estar começando a se materializar no gráfico intraday, mas ainda não temos evidências suficientes para isso. Por enquanto, estamos considerando o movimento como uma tendência ascendente esgotada, que já alcançou suas metas. É interessante analisar o euro, porque a moeda única é o principal fator para o que está acontecendo nos mercados de equities. Primeiramente, vamos dar uma olhada no desempenho do S&P 500, que está em tendência de alta nos três gráficos. Entretanto, no gráfico semanal, podemos ver que as nossas metas estão bastante estendidas. As metas impulsivas já foram alcançadas, os envelopes estão se tocando e o índice de risco está em território de sobrecompra. No gráfico diário, o índice de risco também está em território de sobrecompra e as nossas duas metas estão muito estendidas. Portanto, não há muito potencial para os próximos meses. No gráfico intraday, as metas já foram praticamente alcançadas e o índice de risco está em território de sobrecompra. Portanto, talvez estejamos em uma consolidação e ainda subiremos um pouco mais, mas não há muito potencial para os próximos meses. É interessante também notar que desde maio, o S&P 500 tem tido um movimento contínuo ascendente e, como veremos em nosso próximo gráfico, esse não foi o caso do Eurostoxx. O Eurostoxx ainda está positivo no gráfico semanal. O índice de risco está no meio da faixa e as metas ainda estão bastante agressivas. Portanto, apesar do cenário não ser tão bom como no médio e curto prazo, se conseguirmos acelerar até o final do ano ou início de 2018, o potencial do Eurostoxx será maior em comparação com o S&P 500, que já estava muito estendido. Dito isso, o principal fator para o Eurostoxx no momento é o euro, que tem estado muito forte. Desde o início de maio, o Eurostoxx tem passado por uma consolidação. É interessante notar que o movimento não é muito diferente do S&P 500. A consolidação desde o início de maio na Europa foi causada pela força do par euro-dólar, pois em termos de dólares, os mercados europeus têm continuado em alta, enquanto o desempenho recente dos mercados de equities dos Estados Unidos é consequência da fraqueza do dólar, já que em termos de euros, o S&P 500 tem
consolidado para baixo. Portanto, o par euro-dólar é o principal fator para o Eurostoxx no momento. Mas será que isso significa que estamos em uma situação de risk-on, risk-off? Nós precisamos analisar outros parâmetros para entender isso. O S&P 500 ainda está em movimento ascendente com a força do euro e a fraqueza do dólar, e o Eurostoxx está consolidando para baixo com a força do euro e os mercados europeus estão mais fracos como consequência. Um barômetro típico para o fenômeno risk-on, risk-off é o par dólar-iene. Como podemos ver, a tendência ascendente ainda continua, mas está praticamente estagnada no momento. No gráfico diário, podemos ver uma correção intermediária bastante forte, que poderia atingir níveis próximos a 108 ou 107. E como podemos ver no gráfico intraday, esse movimento poderia estar quase esgotado. Dito isso, considerando esse clima atual de risk-off, o par provavelmente não seria o melhor indicador, porque a questão aqui é a fraqueza do dólar. Então, vamos dar uma olhada no par euro-iene como um melhor indicador de risk-on, risk-off. No gráfico semanal, o par acelerou bastante desde meados do ano passado e também alcançou suas metas de correção entre 126 e 135, mas ainda há potencial. No gráfico diário, o par também já alcançou suas metas e os envelopes estão se tocando. Apesar do índice de risco ainda não estar em território de sobrecompra, o movimento poderia estar se esgotando lentamente. No gráfico intraday, nós também já praticamente alcançamos as metas. Os envelopes estão se tocando e ainda não entramos para território de sobrecompra, mas já notamos um pouco de consolidação aqui. Portanto, em geral, a situação de risk-off ainda não é clara, mas o forte movimento de risk-on desde abril está lentamente se esgotando. Outro indicador do fenômeno risk-on, risk-off é o ouro, que ainda está negativo no gráfico semanal, mas já está positivo novamente no gráfico diário e mostra muito potencial, indicando um cenário muito risk-off. No gráfico intraday, a tendência é ascendente, mas já parece esgotada. De certa forma, o ouro também é muito influenciado pelo dólar, já que é cotado em dólares. Então vamos dar uma olhada no ouro cotado em euros para termos uma melhor noção da situação risk-on, risk-off. No gráfico semanal, ainda estamos em uma correção para baixo. No gráfico diário, ainda temos algum potencial. E no gráfico intraday, apesar do índice de risco estar em território de sobrevenda, uma reversão ainda poderia levar uma semana ou mais. Portanto, em geral, temos um forte sinal de risk-off no momento. E finalmente, talvez o ouro diante do S&P 500 seja um melhor indicador para um cenário risk-on, risk-off e poderia provocar alguma consolidação nas equities. No gráfico semanal, o índice de risco está sobrevendido, as metas foram alcançadas e os envelopes estão se tocando. No gráfico diário, a situação é parecida. O índice de risco tem estado em território de sobrevenda por algum tempo. As metas foram alcançadas e os envelopes estão se tocando. No gráfico intraday, tivemos um movimento inicial ascendente, mas estamos em uma consolidação para baixo e teremos que manter esses níveis. Entretanto, se conseguirmos acelerar aqui, poderíamos considerar uma situação de risk-off. Apesar dos sinais serem bastante sutis no momento, esse cenário poderia se materializar até o final de agosto. Obrigado pela audiência e até mais!